Despejo Zero é uma rearticulação, né, de um grupo que já existia, e a gente se viu na necessidade de fazer alguma ação frente ao aumento das remoções forçadas durante a pandemia. Então, os movimentos de moradia vinham sofrendo diversas ameaças de remoção e remoções acontecendo, despejos, que é no momento onde a principal orientação para não contrair o vírus é ficar em casa, se manter em distanciamento social, né? Rapidamente a campanha se espalhou pelo Brasil inteiro, porque isso é um problema que vem acontecendo em todo o país. E no momento a gente começou a incidir pelo PL 827, que é um PL que suspendia as remoções da pandemia e que foi aprovado ontem na Câmara, enfim, depois de um ano. Conseguimos aprovar numa luta imensa, num Congresso extremamente conservador. A gente aprovou, mas aprovou com uma derrota, que foi a exclusão das áreas rurais desse PL. Então, nas áreas urbanas, a gente conseguiu aprovar, mas nas áreas rurais, não. E aí a gente vê a força da bancada ruralista no Congresso, né? Seja na Câmara ou no Senado. Mas agora esse projeto que a gente se articulou tanto para aprovar, ele vai para a sanção do presidente. Agora começa uma nova etapa de luta, porque sabemos que ele muito provavelmente vai vetar, né? Um dos problemas é que o prazo do PL de suspensão é até o final do ano, né? O número de pessoas em situação de rua aumentou demais. Sim, a gente faz um mapeamento colaborativo, né? O que significa? Esse mapeamento, ele não necessariamente olha para o todo, para todos os casos, ele não consegue, até porque a gente está falando de um processo que ele é historicamente e sistematicamente invisibilizado. Para além disso, a gente se articula junto a movimentos de moradia, movimentos rurais, indígenas e quilombolas do Brasil inteiro, para que a gente possa organizar esses dados. E até agora, a gente chegou num número bastante assustador, que são de pelo menos, a gente fala pelo menos, 14 mil famílias que foram removidas durante a pandemia, então desde março até 6 de junho de 2021, e outras 84 mil famílias que estão ameaçadas de remoção a qualquer momento. Então esse número é um número bastante gritante, porque são famílias que não sabem se vão acordar com a polícia na sua casa, expulsando, né, se elas vão ter casa amanhã para dormir. Por outro lado, a gente também conseguiu contabilizar 7.500 famílias, foram casos onde a campanha conseguiu de alguma forma incidir e suspender a remoção, seja temporariamente ou não. Se não fosse a atuação bravíssima dos movimentos de moradia do Brasil, a gente teria não só essas 14 mil famílias que foram removidas, e mais 7.500, ou seja, esse número podia ser muito pior. Tantos prédios desocupados e não tem nenhuma política de ajudar essa população a sair das ruas e sair da precariedade e ocupar esses edifícios, né? Exatamente. Em São Paulo, que é de onde eu falo, a gente tem no município cerca de 50 edifícios ocupados. E nesse momento, a gente não tem nenhuma política habitacional em nenhuma das esferas de governo, seja federal, estadual ou municipal, que responda a essa situação de emergência habitacional que a gente está vivendo. Então, se de um lado a gente vê aluguel, o preço do aluguel aumentando vertiginosamente, o Minha Casa Minha Vida, que era que a gente tinha, ele foi destruído ao longo dos últimos anos. E aí a gente tem uma bola de neve, com mais pessoas sendo despejadas porque não conseguem pagar aluguel, mais ocupações acontecendo e, consequentemente, mais remoções acontecendo também. O que a gente pode dizer para os internautas aqui para poder colaborar com essa campanha? Para ajudar a pressionar os nossos congressistas para que a gente consiga, de fato, botar essa lei em funcionamento. Então, a princípio, a gente pede que as pessoas compartilhem, curtam nossas páginas e ajudem a denunciar. Uma outra questão seria que também possam denunciar para a gente nos nossos canais também, inclusive no nosso site. A gente tem esse canal de denúncia até para que essas pessoas consigam alguma defesa jurídica. A gente está em contato, articulado e junto com as defensorias públicas estaduais e da União, que podem ajudar na defesa jurídica dessas famílias, porque essas famílias têm direitos. Ninguém vai morar numa ocupação, numa situação precária porque quer.
vai morar porque ela está realmente precisando, ela não tem outra opção. A gente está falando de ciência também, a gente não está falando de achismo. Recentemente saiu uma pesquisa na conclamada revista Nature, que em locais onde havia mais incidência de despejos, os índices de transmissão da Covid também eram maiores. Além disso, pesquisas aqui no Brasil também mostram que nos territórios populares também é onde se aplicou menos vacina. Ou seja, essa população tem várias camadas de sobreposição de violação de direitos. Ela fica exposta porque ela é expulsa da sua casa, ela contrai o vírus, ela não tem acesso à saúde e ela não tem acesso à vacina. E isso não é aceitável. A gente está falando de defesa da vida. A gente tem um déficit habitacional aqui no Brasil na ordem de 6 milhões. Aqui em São Paulo a gente vê todo ano pessoas morrendo de frio, agora a gente está em pleno inverno, a gente não pode aceitar isso. Não é nada extremamente revolucionário, é aplicar a Constituição que a gente tem, que garante o direito à moradia a todo cidadão e cidadã brasileira. E é isso, despejo zero, seguimos juntos e juntas.